situações constrangedoras que as mulheres passam. Sujar tudo e todos de maquiagem. Maquiagem é muito legal, né? Deixa a gente muito mais bonita, mas dá um trabalho do caramba você ter que colocar ela e mais trabalho ainda conseguir manter ela na sua cara. Quem nunca é que deixou alguém com o ombro todo melecado logo depois de ter abraçado essa pessoa, né? Eu sou a mestre de sujar as pessoas com maquiagem. Eu simplesmente não posso abraçar as pessoas estando maquiada, porque vai dar problema. Isso sem falar a sujeira que a gente faz em nós mesmas, né? Por exemplo, o batom é pra ser passado na boca. Todo mundo passa o batom na boca, mas logo, 2 horinhas depois que você passou aquele batom, você vai estar com a cara toda riscada de batom. É só comigo que isso acontece? Não é possível. Principalmente no dente, cara. Eu vivo com batom no dente. Inclusive, agora eu tenho batom no meu dente? Não, né? É porque vocês não estão vendo que esse batom é clarinho, porque com certeza tem. É delineador que desce, fica parecendo que você tá fantasiada pra entrar pra uma guerra. É máscara de cílio que deixa você parecendo um panda. E por incrível que pareça, sempre que a gente vai tentar tirar essa porcaria da cara, ela não sai por inteiro. Vai entender, né? O sutiã que arrebenta. Vamos ser bem honestos, né, gente? As lingeries que a gente mais gosta sempre são aquelas mais velhinhas. Sabe aquele sutiã que já foi batido na máquina mais de 458 vezes? É esse que a gente quer. Pode ter um sutiã novinho, zerado na sua gaveta, que quando você for escolher um sutiã, você vai pegar aquele velhinho, aquela coisa antiga. Porque esses são os mais confortáveis. Mas é aí que a gente fica na mão. Literalmente na mão. Porque às vezes você tá lá no meio do seu trabalho, o que acontece? A alça dele resolve arrebentar. Ou então aquele feixezinho resolve soltar e você fica como? Segurando a parada assim pra não ficar uma pra cima ou pra baixo, né? Tá na mão. Mas comigo o que acontece muito mesmo é eu não encaixar direito aquele encaixe da alça, sabe? E daí de repente eu tô no meio da Avenida Paulista, caso real, e o negócio solta e aí eu tenho que sair andando assim como se eu fosse uma blogueira de moda fazendo poses para fotos ou uma lady, sei lá, até achar um banheiro público pra dar um jeito de colocar o negócio de volta. Esquecer de se depilar. Bom, tem gente que não liga muito pra depilação, mas quem liga pra depilação sabe que pelo pode ser uma coisa muito carente. Pra você ter mais ou menos uma noção, o pelo pode ser mais carente do que o seu namorado ou a sua namorada muito ciumenta. E né, às vezes a gente esquece que tá precisando dar um trato ali e pá! Veste uma regatinha, veste uma sainha, veste um shortinho e depois que você sai na rua é que você vai perceber que tá aquela moita. Ou pior, às vezes você acha que tá depilada e você acha isso porque você passou a lâmina, mas quando você vai perceber, sua perna já tá cheia de micro toquinhos que tá parecendo mais um cacto. Mas pelo menos para esse constrangimento tem solução, basta você passar a VIT. Aqui no Brasil a gente não tem essa coisa de se depilar com creme depilatório e eu nunca entendi o porquê. E daí, VIT me convidou para visitar o laboratório deles e me explicou um tanto de coisa que eu não sabia e que eu achei muito legal passar pra vocês aqui. Por exemplo, você sabia que quando você passa a lâmina pra se depilar, você não tira as células mortas que estão no seu corpo? Sabe? Aquela mancha bizonha que fica na axila da gente às vezes? Com o creme depilatório isso não acontece, porque quando você vai tirar o creme, você tem que passar ou uma esponja ou uma espátula. E daí, quando você faz isso, você tira também as células mortas. Outra coisa massa que eu descobri também é que quando você depila com creme depilatório, o creme quebra o seu pelo de maneira arredondada e não de maneira pontiaguda e afiada como a lâmina faz. E daí sua perna não vai ficar parecendo um cacto mais se você usar o creme depilatório. E além disso, a fórmula tem agentes hidratantes. Você pode usar aí na sua casa e vir me cobrar depois. Faz o teste com creme pra você ver o tanto que a pele fica mais radiante e hidratada, cara. Além de você estar depilando, você tá cuidando da sua pele também. Mas ó, se liga, VIT tem várias versões. Só que na minha mão eu tô com 3 versões diferentes. E o ideal é que você escolha aquela específica para sua pele. E sempre faz o teste de sensibilidade 24 horas antes de ser usado. Deixa de preguiça, faz o teste, porque a gente só descobre se tem alergia ou se tem alguma coisa com algum tipo de produto depois que a gente testa. Então testa para não ter nenhum problema. Daí é só você passar uma boa camada de VIT e esperar de 3 a 6 minutos se a sua pele for normal ou seca, e de 5 a 10 minutos se você tiver uma pele mais delicada. Daí você pode contar assim, ó, você vai num vídeo meu, escolhe um vídeo meu que tem mais ou menos aquela quantidade de tempo, assiste esse vídeo enquanto você tá depilando. E daí é só você tirar o produto e tacar ali saias e shorts e regatas e viver livre aí de boa de biquíni também.
A remela preta. Falei da maquiagem, né? Pois é, tem um outro fator que é o seguinte, a gente acorda, lava o rosto e não adianta. Na hora que você sair daqui meia hora, quando você estiver no meio da rua, você vai notar uma remela preta gigantesca aqui no seu olho, uma coisa bem zoada, que não adianta, é coisa da maquiagem mesmo. Pode lavar o quanto você quiser. Eu, por exemplo, tenho certeza que amanhã vou estar com uma remela gigantesca aqui de máscara de cílio. E o salto que insiste em quebrar nas horas erradas. Salto é uma coisa que só serve pra quebrar mesmo, né? Comigo, por exemplo, eu pouquíssimas vezes uso salto e todas as vezes que eu uso só serve pra eu virar o pé e deixar a coisa meio torta ou estar com ele já meio torto de uma outra vez que eu usei e aí de repente ele vai lá e quebra no meio do caminho. E aí, o que acontece? Eu passo pelaquela cena ridícula de ficar descalço no meio das festas. Mas o que mais acontece mesmo é sandália arrebentando. Tipo, você tá com uma rasteirinha na rua andando de boa e de repente o feixe resolve que vai arrebentar e vai te ferrar totalmente. E aí você tem que sair andando, arrastando o pé e o sapato como se fosse um chinelo velho. E olha só, tem muito mais vergonha alheia de onde vieram essas. Daqui uns dias eu vou fazer mais vídeos contando mais situações constrangedoras, mas enquanto isso não acontece, se inscreve no canal pra você ver os outros vídeos, que a cada 2 dias tem vídeo novo pra você rir da nossa desgraça.